Vou mostrar agora a bandagem com atadura, que dentre as bandagens para tornozelo, ela é menos estável, ela é que dá mais folga e amplitude de movimento dessa articulação. Para isso, o atleta, o paciente, ele tem que estar em posição neutra, ou seja, 90 graus de posição do tornozelo. Começo pela parte de cima e eu vou fazer no sentido que eu faço uma eversão de tornozelo. Já que a maioria dos entorses acontecem nesse sentido, a disposição da minha atadura tem que fazer com que o tornozelo seja tracionado lateralmente, porque isso diminui a tendência da força ser movida nessa direção. Então, para isso, eu tenho sempre que ter em mente que minha atadura tem que passar do lado de dentro para o lado de fora, de forma a tracionar esse tornozelo em eversão. Uma boa maneira de começar aqui de cima do tornozelo, vem um pouquinho mais para baixo, por favor. Dei a primeira volta. Essa primeira volta vai funcionar para mim como uma forma de âncora. Desci, abraçando totalmente o calcanhar e subi. Lembrando de exercer uma força de forma a provocar um pouco mais de tensão nesse sentido, porque assim a gente previne as entorses. Abracei mais uma vez o meu pé, meu tornozelo, cheguei aqui na lateral, mais uma vez, força nesse sentido. Sempre tracionando muito bem sua atadura. Abraço o calcanhar mais uma vez, reforçando. E retornei na posição que eu iniciei. A primeira camada, ela já foi feita. O que eu vou fazer agora daqui para frente é reforçar todos esses movimentos de todas essas passagens que eu fiz. Novamente, retorno ao calcanhar, passei pela lateral do pé e fiz a força em eversão. Abracei meu médio pé, subi pela lateral, mais uma vez, tensão superior, provocando uma eversão. Parte anterior do pé, mais uma vez, reforçando. Retorno ao calcanhar, abraço mais uma vez essa articulação, reforço o movimento de eversão. Aqui a gente está chegando já no final do comprimento da minha atadura. Onde que ela tem que terminar? Aqui em cima, para eu poder posteriormente dar uma finalizada com a minha fita crepe. Então, como aqui eu já tenho, por exemplo, talvez mais uns 20 centímetros de atadura, eu vou finalizar contornando a âncora. Assim eu reforço e diminuem as chances dela se soltar. Chegou no final da minha atadura, ela está pronta. Agora eu preciso circundar e fixar esse tipo de bandagem com fita crepe. Muito simples. Circundei, reforço, fica essa pontinha aqui que muitas vezes ela atrapalha, só dobrar aqui em cima e prendê-la. Abracei, reforça com fita crepe para que ela não se solte. A atadura está feita, desde do final da perna, onde anteriormente ao tornozelo, abraço ao calcanhar até o antepé e a tensão feita, muito importante, sempre nesse sentido, provocando uma eversão, já que a tendência seria em inversão e nunca nesse sentido contrário. Agora eu vou demonstrar para vocês a aplicação da atadura, a bandagem elástica através da Coban. Como vocês viram na videoaula, numa progressão de estabilidade de estabilizações de tornozelo, a gente inicia pela atadura, a mais leve, em seguida a Coban, que é uma bandagem elástica, terminando com a atadura de esparadrapo, que é uma bandagem mais rígida. E o desmame tem que ser feito até a gente chegar na atadura e, por fim, sem reforço algum no tornozelo. Para isso, a gente usa a Coban, que é esse material. Ele é autoadesivo, ele funciona, apesar de ele não ter nenhuma cola, ele funciona quando aderido à pele e aderido à própria Coban, uma espécie de cola, uma espécie de estabilidade da própria material. Para isso, a gente precisa, mais uma vez, deixar o tornozelo em posição neutra, em posição fisiológica.
começando, assim como na bandagem de atadura, na parte superior da articulação e terminando ainda assim na parte superior. Lembrando que a tendência de lesão de tornozelo é sempre em inversão nesse sentido. E mais uma vez eu vou dispor essa atadura, esse material, essa bandagem elástica, de forma a realizar uma eversão, tornar esse mecanismo de entorse mais difícil de acontecer. Começo aqui na parte superior. Dei o primeiro giro. Isso vai funcionar para mim como uma âncora, assim como fiz na atadura. Desci, circundei. Muito importante aqui, diferentemente na colocação da atadura, é não exigir muita atenção, porque conforme vai sendo feito o esforço por esse atleta, é aumentada a tensão dessa bandagem elástica, ela fica mais apertada e muitas vezes o atleta pode se queixar de um incômodo, principalmente na região lateral, na margem lateral do pé, é onde comumente funciona um maior desconforto por apertar essa bandagem elástica. Então eu sempre deixo uma folga, porque já que o esforço físico vai aumentar essa tensão. Abracei o calcanhar, vim na lateral do pé, sempre nesse sentido a provocar uma eversão. Abracei o antepé, subi pela lateral. Mais uma vez eu provoco essa tensão, lembrando de não ser uma tensão muito forte. A tensão máxima que a minha Kuban exige é essa que eu estou fazendo, esse esforço. Esse é o máximo. Volto os 30%, 40%, abraço a parte anterior do pé. Então eu cheguei mais uma vez aqui na região superior do tornozelo. É hora então de eu fazer a aderência, fazendo uma simples fricção do seu dedo na Kuban, ela já vai ativar a cola desse próprio material da bandagem elástica, que vai fazer a aderência do material. Com muito cuidado, eu faço o destacamento com o próprio dedo, posso rasgar essa Kuban. Ajudo com o meu dedo a fazer uma aderência dessa bandagem elástica de forma que ela não se desprenda. E está feita a minha bandagem elástica para entorse de tornozelo. Dessa forma, ela funciona como uma transição entre a atadura e a bandagem rígida, esparadrapo, e ela é muito bem aceita pela maioria dos atletas. A partir de agora, eu vou demonstrar como que a gente faz uma bandagem rígida, esparadrapo, para estabilização de tornozelo. Eu geralmente utilizo nessa espessura de esparadrapo e corto 4 faixas de aproximadamente 30 centímetros. Esse comprimento. Destaco. Essa faixa de 30 centímetros, ela vai se tornar 4 faixas que eu vou destacar. Para isso, eu acho mais ou menos o ponto médio desse esparadrapo. Retiro. E essa metade, ela vai se tornar 1/4, mais uma vez. Dessa forma, eu tenho 16 faixas de 30 centímetros com aproximadamente 2 centímetros de largura. Por favor. A disposição desse esparadrapo, ela vai diferir um pouco da colocação da bandagem elástica de Kuban e também da atadura. Elas tinham como objetivo realizar a eversão, de forma a dificultar esse movimento chamado inversão, que acontece em 80% dos entorses de tornozelo. Nesse caso, eu vou dispor as minhas faixas de acordo com o mecanismo de lesão. Por algumas vezes, o atleta ele tem sim alguns entorses em eversão, raramente, mas isso acontece. Quando isso acontece, eu só vou fazer o contrário do que eu fiz até agora. Até agora eu tenho feito um mecanismo para reforçar esse movimento de forma a estabilizar o pé nesse sentido e não nesse. Porém, quando o mecanismo de torção acontece nesse sentido, ou seja, eversão, eu preciso controlar esse movimento, então eu vou fazer de fora para dentro. Porém, como eu disse anteriormente, na maioria das vezes acontece o movimento de inversão.
Por experiência própria, eu nunca peguei um tornozelo que teve uma eversão e o trauma aconteceu desse movimento. Portanto, eu vou pegar uma dessas faixas ligeiramente acima do maléolo, vou dispor. Ela vai funcionar para mim como âncora. Sempre o tornozelo tem que estar em posição neutra de 90 graus. A outra âncora vem na metade do médio pé, não precisa ter tensão alguma, ela vai funcionar para mim apenas como base de colagem das outras fitas. Agora eu vou começar a dispor as minhas faixas para estabilizar através dessa bandagem rígida esse mecanismo de torção. Vou fazer com que o pé fique estável na posição neutra, sempre evitando o movimento de inversão. Para isso, eu sempre começo na parte interna do pé, já que o meu mecanismo de força e disposição da faixa do esparadrapo vai ser nesse sentido, até eu chegar do outro lado do pé. Faço essa força de forma a fazer com que o tornozelo realize uma eversão, realizo a aderência da faixa sobre a pele e sobre a âncora. Esse é o primeiro passo que a gente realiza na bandagem rígida para torção e inversão. A segunda faixa eu disponho no outro sentido, horizontal, de forma a ficar perpendicular à primeira. Realizo a aderência nessa âncora distal, com um dedo estabilizando, contorno toda a articulação do tornozelo até eu chegar na âncora. Ou seja, nos dois eixos de movimento, essa articulação está sendo estabilizada. Minha outra, colo ligeiramente acima, pois se eu colar muito ao lado, vai ficar uma margem de movimento. Então eu divido essa faixa em duas. Tá uns 2 centímetros de espessura, venho até a margem, metade, e realizo a aderência. Vocês podem perceber que metade do meu esparadrapo está sendo colado sobre a metade do esparadrapo abaixo. Mesma força, estabilizo aqui na âncora, realizo uma tração, contorno o pé, assim como vocês podem observar, até eu chegar na âncora superior. Retiro outra faixa, faço a aderência sobre a metade também do esparadrapo, sempre em posição neutra, e realizo o contorno. Importante que muitas vezes a gente não tem a noção exata do esparadrapo e sobra uma margem, assim como sobrou aqui. Destaquem. Simples, cortou de forma que fique correta a disposição. Importante agora é saber que eu vou alternando tanto a disposição vertical quanto a disposição horizontal da minha atadura, do meu esparadrapo, da minha bandagem rígida. Vocês podem perceber que a área coberta vai ficando cada vez menor, já que eu vou preenchendo esse espaço, tanto no sentido vertical quanto no sentido horizontal. Vou passando, o esparadrapo de baixo, ele segue como orientação para mim, para eu dispor o esparadrapo de cima. Mais uma vez, quando eu sei quando parar? É muito comumente usado como parâmetro o fim da bandagem rígida quando você cobrir essa última área, que já faz a ligação com a âncora. Fiz a minha aderência aqui na âncora distal, cubro a região que estava faltando
e realizo a aderência. É muito importante cobrir essa parte de pele, porque senão o seu atleta pode se queixar pela sensibilidade que esse tipo de bandagem causa na pele. Todos os meus contornos de estabilização no sentido horizontal e vertical dos eixos de movimento estão feitas. O que eu preciso fazer agora é reforçar essa ancoragem desse esparadrapo, porque senão o atleta vai começar a fazer o movimento e vai começar a descolar. Eu pego mais uma vez o esparadrapo, faço a aderência sobre a âncora que eu tinha feito anteriormente, como demonstrei no começo do vídeo, circundo e reforço. Minha última atadura, faço a aderência sobre a âncora distal, mais uma vez faço a circundação, dou aquele reforço, tudo que tinha que ser colado foi colado. Dessa forma, todos os eixos de movimento estarão reforçados e diminuídos. Então, a chance de ter uma nova inversão nesse sentido vai estar diminuída, já que a bandagem rígida faz com que a articulação reduza a amplitude de movimento e se mantenha na posição neutra.